Barbieri, boa noite. Barbieri, gostaria que você fizesse uma análise, claro, né, da partida, mas gostaria que você falasse sobre a falta de chances claras que o Bragantino teve. Segundo o SofaScore, foram 17 finalizações, 4 chances claras. Eu lembro o gol, claro, do Popó, o Arthur e uma do Wellington também. O que explicaria, mesmo com um a mais desde o início da partida, essa falta de chances claras do Bragantino no jogo, Barbieri? Bom, boa noite, Diego. Eu vou começar pelo final. Não tenho a intenção de ir contra você, mas eu acho que vocês estão equivocados, porque o Sorriso finalizou uma bola na cara do goleiro no primeiro tempo. Depois ele teve outra bola. Teve uma bola rolada para trás que o Evangelista chutou, passou rente à trave no primeiro tempo. Teve uma bola rolada para trás que o Johan bateu, ela subiu, mas ele estava dentro da área. Teve uma bola agora no final que o Sorriso dominou no peito, dentro da área, e bateu de voleio por cima. Para mim, todas essas são chances claras. Eu concordo que o resultado é muito ruim, em função do contexto todo. A gente está com um homem a mais o tempo todo, isso não há dúvida. Eu acho que a gente gerou um bom número de oportunidades, faltou eficiência, com certeza. Eu digo isso porque eu acho que o número foi maior que esses que vocês falaram. A gente tem um controle interno e das 17 finalizações bateu no que você falou. O aproveitamento foi de 24%. Então é um aproveitamento realmente muito baixo, muito difícil. E eu acho que foi isso que foi determinante para o jogo. A gente não conseguiu ser efetivo na área deles, ofensiva nossa, e deu espaço demais para um adversário que estava com um homem a menos. O primeiro gol é um erro importante nosso, e o segundo também, faltou a gente diminuir, tirar o bate deles para que eles não tivessem chance. Eu acho que a postura do Curitiba foi de uma disputa de uma final e uma decisão, e eu acho que em muitos momentos a gente não esteve com a mesma atitude de disposição. Era bem isso que eu ia te questionar, o Barbieri. Foi mais mérito do Curitiba ou mais deficiência do Bragantino hoje? Difícil. Eu acho que é uma questão de perspectiva, né? Quem está do lado do Curitiba, sem dúvida nenhuma, vai enaltecer o mérito do Curitiba de suportar a pressão, de se defender bem com um homem a menos. Do nosso lado, volto a dizer, eu acho que a gente criou até um número razoável de chances, pelo menos para que o resultado fosse outro. Não posso nem afirmar se seria vitória ou não, mas que fosse outro o resultado. Mas a gente não conseguiu transformar isso em gols, e é um problema, é uma coisa que a gente tem que corrigir. Barbieri, qual foi o papo com os atletas agora no vestiário, né? Como você falou, o time teve aí boa parte do jogo com um jogador a mais, a equipe vem de uma sequência, né? Até acabou vencendo o Cuiabá de uma sequência negativa. Como foi o vestiário agora com os atletas? Olha, antes de eu responder a sua pergunta, a gente sempre bate muito na questão do homem a mais, né? E o fato que a partir do momento que o Curitiba entra com 8 homens dentro da área, deixa só um na frente quando teria 2, não tem esse um homem a mais. Aonde a gente tinha superioridade era nos 2 zagueiros e no volante, e aí eu pedi bastante para que os zagueiros pudessem conduzir essa bola, para que a gente criasse essa superioridade com esse homem, mas a gente não conseguiu fazer isso valer dentro da área. Eu acho que a gente deveria sim ter criado mais oportunidades, mas embora eu acho que a gente tenha criado um número bom, e depois deveria ter sido mais eficiente na bola final, nos cruzamentos, ser mais agressivo dentro da área e aproveitar, né? A conversa no vestiário foi uma conversa muito sincera minha, de estar muito insatisfeito com esse resultado, pelo contexto, pela importância que teria para nós conquistar uma vitória aqui hoje e continuar subindo na tabela. Foi uma conversa de cobrança, eu acho que é natural em relação a todos nós, não cobrança só no sentido de transferência, mas todos nós temos que se cobrar enquanto clube um pouco mais, porque a gente precisa fazer mais e melhor do que a gente fez no jogo de hoje. Barbieri. Alô? Barbieri, gostaria que você explicasse também pela opção de iniciar com o Ramon e não colocar o Luan Cândido, né, um dos artilheiros da equipe na temporada, e também sobre o Léo Realpe, né, ele tem sido a sua escolha no lugar do Léo Ortiz nessa ausência. Por que não, por exemplo, o Kevin Lomona? Sobre o Luan, porque nos últimos 2 jogos que o Luan jogou, ele tinha cometido 2 erros importantes, 2 pênaltis. Tinha sido expulso numa situação que eu entendo que poderia ser evitada. E eu entendo que o Ramon... Posso continuar?
E eu entendo que o Ramon tinha feito uma boa partida num jogo que a gente teve vitória na sequência. Então eu acho que o Ramon merecia uma oportunidade de continuidade e o Luan precisava e precisa entender que apesar dele contribuir com gols e ter um rendimento positivo, ele precisa melhorar em muitas coisas. Foi essa a ideia, foi manter o critério e ajudar a desenvolvê-los como jogadores. Em relação ao Realpe, a ideia foi na última partida, eu acho que ele poderia ter feito um jogo melhor, a gente conversou com ele nesse sentido, a ideia foi tentar dar continuidade, um jogador que tem bom passe, anda bem com a bola, eu acho que ele está num nível similar ao do Kevin nesse momento, e por isso foi a escolha. E eu gostaria que você falasse um pouco do desempenho em termos de tabela de partidas, resultados do Bragantino, né? É claro que não dá para se responder de maneira exata ou mágica, como você costuma falar também, mas que pontos que você destacaria, né, para a falta de resultados do Bragantino no campeonato? Foi a 9ª vez que o Bragantino venceu 9 vezes, empatou 11, perdeu 11 também, e fora de casa apenas 2, né? Como explicar? Existe alguma maneira de explicar essa falta de resultados? Olha, Diego, claro que existe. Eu só não queria fazer uma análise do campeonato enquanto o campeonato não terminasse. Eu acho que ainda faltam jogos importantes. Eu acho que a gente tem debatido ao longo dos jogos muitas dessas questões que você me perguntou. E eu acho que a gente tem errado muito onde o jogo se decide. Tanto na nossa área, quando a gente está atacando, a área de defesa do adversário, e na área, quando o adversário ataca a nossa área defensiva. Eu acho que isso tem sido determinante. A gente não tem conseguido converter o número de oportunidades que a gente tem criado no último terço, ou seja, na área do adversário, e tem concedido chances demais ou chances claras dentro da nossa área. Tenho tentado minimizar isso. Eu acho que em alguns momentos a gente conseguiu ter esse equilíbrio, mas a gente não tem conseguido manter essa regularidade durante todos esses jogos.